No topo do mundo dos negócios, existia uma mulher de aço, Isabella Rossi. Dona de um império que muitos só podiam sonhar, seus dias eram feitos de decisões que moviam milhões, de contratos assinados com canetas de ouro. Uma fortaleza de poder e riqueza erguida no coração pulsante da cidade. Mas por trás dos muros altos da mansão Rossi, o ouro perdia o brilho. O silêncio era o verdadeiro rei naquele palácio gigantesco. Cada corredor amplo, cada salão luxuoso, parecia gritar uma ausência. Uma ferida aberta há 20 longos anos, um nome que ela mal ousava sussurrar para si mesma. Sofia, sua filha, desaparecida sem deixar rastro. Levada em um dia que deveria ser de festa e que se transformou no início de um inverno sem fim na alma de Isabella. Aquela casa, que um dia ecoou com risadas e música infantil, agora era um mausoléu de memórias, dolorosas, memórias que Isabella trancava a 7 chaves, evitando cada canto que pudesse despertá-las. Para o mundo, Isabella era impecável. Cabelos sempre presos em um coque severo, roupas de grife que eram como armaduras, e um olhar frio, quase gélido, que não deixava transparecer a tempestade que rugia por dentro. Após o desaparecimento de Sofia e a morte prematura do marido pouco tempo depois, ela se fechou, dedicando cada átomo de sua energia aos negócios, expandindo o legado com uma garra impressionante. Era sua forma de sobreviver, de não desmoronar. Uma rainha em seu trono de vidro e aço, admirada, temida, mas terrivelmente sozinha. Mas havia uma coisa, um fantasma teimoso que nem mesmo as pilhas de relatórios financeiros e as reuniões intermináveis conseguiam apagar completamente. Uma melodia, uma canção de ninar simples, quase infantil, que ela mesma havia criado junto com sua pequena Sofia nos tempos felizes. Um segredo sussurrado entre mãe e filha, notas que pertenciam apenas às duas, um código de amor que o tempo não apagou. Ouvi-la, mesmo que só na lembrança mais fugaz, era como tocar na própria ferida aberta. Por isso, o magnífico piano de cauda na grande sala vivia coberto por um pano branco, mudo há 2 décadas, um espectro silencioso da felicidade que lhe fora roubada. E assim, os dias de Isabella se desenrolavam. Reuniões, planilhas, decisões, estratégicas. Ela se afogava no trabalho, buscando na lógica fria dos números um refúgio para o caos incurável do coração. Era sua armadura, sua distração calculada. Mas toda armadura, por mais forte que seja, tem suas brechas, e o silêncio opressor daquela mansão, às vezes, parecia pesado demais, denso demais, pronto para sufocá-la com o peso esmagador do que havia perdido e jamais encontraria novamente. Ou era o que ela pensava. 20 anos de luto silencioso, 20 anos de uma fortaleza erguida tijolo por tijolo contra a dor avassaladora. Mas toda fortaleza tem um ponto fraco, e o de Isabella. Rossi estava prestes a ser atingido em cheio, por uma melodia que jamais, em hipótese alguma, deveria ter sido tocada novamente naquela casa fria e vazia. O inesperado estava prestes a acontecer. E enquanto Isabella Rossi lutava suas batalhas silenciosas dentro daquela fortaleza dourada, uma nova peça entrava naquele tabuleiro sem que ninguém imaginasse o poder que ela carregava. O nome dela era Clara, uma jovem de sorriso tímido e mãos que mostravam as marcas de quem sempre batalhou duro pela vida. Clara não tinha impérios, não tinha sobrenome de peso. Tudo que ela tinha era uma força de vontade imensa e um passado que era uma página em branco, ou quase. Criada em um orfanato simples, daqueles onde as histórias de contos de fadas não costumam chegar, Clara aprendeu desde cedo a contar apenas consigo mesma. Não havia fotos de família em sua cabeceira, nem histórias contadas sobre avós ou tios distantes. Perguntar sobre suas origens era esbarrar em um muro de não sabemos. Disseram que foi encontrada muito pequena, sem nenhum documento, nenhuma pista de quem poderia ser. Recebeu um nome, um teto, comida, mas nunca um lar de verdade. Nunca as respostas que sua alma de criança secretamente buscava. Mas havia algo, uma única coisa que Clara carregava consigo, mais preciosa que qualquer bem material: uma melodia.
Uma canção suave, quase um sussurro, que brotava em sua mente nos momentos de solidão ou medo. Ela não sabia de onde vinha, como aprendeu. Era como se sempre tivesse estado ali, costurada em sua memória mais antiga. Às vezes, fechando os olhos bem forte, ela quase podia sentir um toque morno, ouvir um murmúrio carinhoso cantando aquelas notas. Uma mãe, uma lembrança tão fugaz que parecia fumaça. Essa música era seu único tesouro, seu único elo com um passado que lhe fora roubado antes mesmo que ela pudesse conhecê-lo. Era sua canção de ninar, sua melodia de sobrevivência. Conseguir o emprego na mansão Rossi foi como entrar em outro universo. O luxo era quase ofuscante, o silêncio tão pesado que parecia ter dono. Cada objeto ali parecia valer mais do que tudo que Clara já teve na vida. Ela andava nas pontas dos pés, com medo de quebrar algo, de esbarrar onde não devia, de ser invisível demais ou visível demais naquele mundo que definitivamente não era o seu. Era um bom emprego, uma chance de finalmente ter alguma estabilidade, e ela se agarrava a isso com unhas e dentes, fazendo seu trabalho com um cuidado quase reverente. E foi em uma dessas andanças cuidadosas pelos salões imensos que seus olhos pousaram nele. O piano de cauda. Imponente, majestoso, mesmo coberto por aquele lençol branco, como um gigante adormecido. Clara sentiu um arrepio, uma atração estranha, quase magnética. Já tinha visto pianos antes, claro, mas aquele parecia chamá-la. Uma curiosidade inexplicável, uma vontade quase infantil de tocar aquelas teclas proibidas, de ouvir que som sairia daquele gigante silencioso. Ela desviou o olhar rapidamente, repreendendo a si mesma. Não era seu lugar. Não podia se dar ao luxo de sonhar ali dentro. Mas a imagem do piano ficou gravada em sua mente, e junto com ela a melodia. Aquela melodia que era só sua, ou pelo menos era o que ela pensava. Mal sabia Clara que sua simples presença e a canção que carregava em sua alma estavam prestes a chacoalhar os alicerces daquela mansão e da vida de sua enigmática patroa de uma forma que ninguém poderia prever. O silêncio estava com os dias contados. Era uma tarde como qualquer outra naquela mansão silenciosa. O sol atravessava as janelas imensas, desenhando padrões de luz no chão polido. Clara estava na sala principal, espanador em mãos, limpando meticulosamente cada superfície. Mas seus olhos teimosos voltavam sempre para ele. O piano, coberto, imponente, um segredo guardado sob o tecido branco. A melodia, aquela que era seu único bem, parecia sussurrar em seus ouvidos, chamando-a. Ela olhou para os lados. Ninguém. Apenas o tic-tac distante de um relógio antigo. Foi um impulso, uma força maior que a prudência, maior que o medo de ser repreendida. Com o coração aos pulos, Clara se aproximou. Suas mãos, quase tremendo, afastaram um canto do lençol branco, revelando as teclas de marfim e ébano, brilhantes, convidativas. Era como rever um velho amigo. Hesitou só mais um segundo, a respiração presa na garganta, e então cedeu. Seus dedos, que estavam acostumados com a aspereza de produtos de limpeza e o peso de baldes, encontraram as teclas com uma delicadeza inesperada, quase automática. E a melodia nasceu, suave, hesitante no início, mas ganhando confiança a cada nota. Era a sua música, a canção de ninar sem nome, o único fio que a ligava a um passado desconhecido. Por um instante, Clara esqueceu onde estava. Esqueceu a patroa de aço. Esqueceu o orfanato. Estava só ela e a música, flutuando naquele som que preenchia o vazio imenso da sala, trazendo uma sensação agridoce de pertencimento e saudade. Lá em cima, em seu escritório Fortaleza, Isabela Rossi congelou. O som atravessou as paredes grossas, a porta fechada, atingindo-a como um raio. Não podia ser. Sua mente devia estar lhe pregando peças, o luto finalmente cobrando seu preço na sanidade. Mas o som continuava inconfundível. Cada nota, cada pausa. Exatamente como ela e Sofia costumavam tocar. A canção secreta delas. O coração de Isabela disparou.
um tambor frenético contra as costelas. O sangue gelou em suas veias, uma mistura sufocante de pavor e uma esperança, tão absurda, tão dolorosa que ela mal ousava respirar, tomou conta dela. Levantou-se de um salto, a cadeira de couro rangendo em protesto. Os relatórios financeiros caíram no chão, esquecidos. Seus pés a levaram rápidos e decididos em direção à origem daquele som impossível. A cada passo, o peito apertava. Mas, e se fosse real? E se não fosse? Ao chegar à porta da sala de estar, ela parou, a mão na maçaneta fria, o corpo rígido. E então ela viu. Lá estava ela, a nova faxineira, Clara, sentada ao seu piano, tocando a sua música, a música de Sofia. Os dedos da jovem deslizavam pelas teclas com uma familiaridade chocante, os olhos fechados, perdida na melodia, como se fosse a coisa mais natural do mundo. O ar pareceu rarefeito. Isabela sentiu o chão fugir sob seus pés. O que você está fazendo? A voz de Isabela cortou o ar como uma navalha, fria e afiada, quebrando o encanto. Clara deu um pulo, virando-se no banco do piano com os olhos arregalados. O rosto corou violentamente, passando da serenidade da música para o pânico absoluto. Dona Isabela, me desculpe. Eu estava limpando e eu vi o piano. Eu não resisti, me perdoa. Ela se levantou apressadamente, as mãos torcendo, o pano de limpeza que ainda segurava, o corpo encolhido de vergonha e medo. Mas Isabela mal registrou o pedido de desculpas. Seus olhos estavam fixos em Clara, tentando processar o impossível. Aquela melodia, naquela casa, naquela boca, ou, melhor, naqueles dedos. Ignorando a confusão da jovem, tentando manter a voz firme, embora por dentro estivesse em frangalhos, ela perguntou, cada palavra pesando 1 tonelada. Onde você aprendeu essa música? A pergunta pairou no ar, carregada de uma tensão insuportável, enquanto o silêncio voltava a engolir a sala, agora denso com segredos e possibilidades aterradoras. A resposta de Clara, tão simples e confusa, atingiu Isabela como uma onda gelada. Eu não sei, Dona Isabela. Acho que sempre soube essa música. Minha mãe, a única lembrança que tenho dela. Ela cantava algo parecido para mim quando eu era bem pequena. Foi assim que aprendi, eu acho. Mãe? Orfanato? A explicação era ao mesmo tempo plausível e completamente implausível. Aquela melodia não era algo parecido. Era exatamente a canção delas, nota por nota. Um segredo compartilhado no calor de um quarto de criança, longe do mundo. Como? Como aquela jovem, uma completa estranha, podia carregar aquele segredo em seus dedos, em sua memória? Isabela lutou para manter a compostura, para não deixar a avalanche de emoções transbordar. Uma parte dela, a parte lógica e endurecida por anos de luto e negócios, gritava que era uma coincidência bizarra, cruel, talvez até uma armação. Mas outra parte, uma fagulha teimosa de esperança, que ela pensava ter morrido há muito tempo, acendeu-se no escuro. E se... A pergunta era tão absurda, tão dolorosa, mas ecoava em sua mente. E se não fosse coincidência? Com um esforço monumental, Isabela recuperou a máscara fria. Entendo. Pode voltar ao seu trabalho, Clara. Mas não toque mais no piano sem minha permissão. Mal. A jovem assentiu rapidamente, claramente aliviada por escapar daquele interrogatório tenso, e saiu da sala quase correndo, deixando Isabela sozinha com o piano e o eco impossível da melodia. Ali, parada ao lado do instrumento silencioso, Isabela sentiu o chão tremer sob seus pés. Não podia ser só isso. 20 anos de busca infrutífera, 20 anos de um vazio incurável. E agora isso, aquela música, surgindo do nada nos dedos da nova faxineira criada em um orfanato, sem memória clara de sua mãe. Não podia ser apenas o acaso brincando com sua dor. Naquela mesma tarde, trancada em seu escritório, a decisão foi tomada. Ela precisava saber, precisava investigar, desenterrar cada grão de areia do passado daquela jovem. A esperança era um veneno perigoso, ela sabia,
mas a dúvida era ainda pior. Pegou o telefone e discou um número que não usava há anos, a voz firme, apesar das mãos trêmulas. Do outro lado da linha, uma voz grave e discreta atendeu. Era seu investigador particular, um homem de confiança, especialista em descobrir segredos enterrados. Preciso que investigue alguém para mim, discretamente. Quero saber tudo sobre ela. O nome é Clara. Trabalha aqui em casa. Quero o passado dela desde o início. E quero rápido. A urgência em sua voz era palpável. Nos dias que se seguiram, a mansão Rossi pareceu ainda mais carregada de tensão, pelo menos para Isabela. Ela tentava manter sua rotina, revisar contratos, participar de reuniões. Mas sua mente estava em outro lugar. Seus olhos seguiam Clara pelos corredores discretamente. Analisava cada gesto, cada curva do rosto, a maneira como ela inclinava a cabeça quando pensativa. Havia algo familiar naqueles olhos grandes e expressivos. Uma leveza no andar que lembrava Sofia. Ou era apenas o desejo desesperado distorcendo sua percepção? Cada detalhe era um misto de tortura e fascínio. Alguns dias depois, o investigador ligou. As primeiras informações confirmavam a história de Clara. Registros do orfanato, a idade aproximada com que chegou, a falta de documentos. Fora encontrada perto de uma estrada secundária, abandonada dentro de um carro velho após um suposto acidente leve, por uma mulher que nunca foi identificada e que simplesmente a deixou aos cuidados das freiras e sumiu. Nenhuma pista concreta sobre sua família biológica. A informação era um beco sem saída, frustrante, mas ao mesmo tempo não desmentia a possibilidade absurda que queimava no peito de Isabela. O mistério sobre quem a deixou lá, a mulher não identificada. Aquilo era uma ponta solta. Uma ponta que Isabela, agora mais do que nunca, estava determinada a puxar, custe o que custar. A busca secreta havia apenas começado. A angústia de Isabela crescia a cada dia. A espera por notícias do investigador era uma tortura lenta. Cada toque do telefone a fazia pular. Cada dia, sem novidades, aumentava a pressão em seu peito. Ela tentava se concentrar nos negócios, mas a imagem de Clara, a melodia impossível, a história do abandono, tudo girava em sua mente como um carrossel desgovernado. A mulher misteriosa que deixara Clara no orfanato. Quem era ela? Por que desapareceu? Era essa a chave? Finalmente, o telefone tocou. Era ele. A voz do investigador, sempre calma, parecia ter um peso diferente desta vez. Dona Isabela, tenho algo concreto. O coração de Isabela martelou. Consegui rastrear o carro onde a Clara foi encontrada abandonada. Aquele carro velho perto da estrada, a documentação, mesmo antiga e irregular, levou a um nome que a senhora talvez reconheça. Houve uma pausa carregada de tensão. O carro estava registrado em nome de Helena Silva, sua antiga governanta. Helena. O nome ecoou na mente de Isabela como um trovão distante, trazendo consigo uma avalanche de lembranças confusas. Helena, a governanta eficiente, discreta, que trabalhou na mansão por anos e que desapareceu subitamente, poucas semanas após o sumiço de Sofia. Na época, em meio ao caos e à dor indescritível, Isabela mal registrou a saída dela, atribuindo-a a uma desculpa qualquer sobre problemas familiares. Mas agora, Helena, o carro onde Clara foi encontrada era dela. A coincidência era grotesca demais para ser ignorada. Uma náusea fria subiu pela garganta de Isabela. A mulher misteriosa era Helena, sua própria governanta? Onde ela está agora? A pergunta saiu seca, quase um comando. Localizei. Mora em uma cidade pequena, no interior. Levou tempo. Ela mudou de nome algumas vezes, mas a encontramos. Isabela não precisou de mais nada. Me mande o endereço agora. Desligou antes mesmo de ouvir a confirmação. A máscara de frieza havia rachado. Por baixo, havia a fúria de uma leoa protegendo sua cria perdida e a dor lancinante da traição. Helena, que cuidou de sua casa, que viu Sofia crescer. Como ela pôde? Sem perder um minuto, Isabela estava a caminho. A viagem pareceu durar uma eternidade.
cada quilômetro aumentando a raiva e a ansiedade. A cidadezinha era simples, poeirenta, um contraste gritante com o mundo de luxo de Isabela. A casa de Helena era pequena, modesta, com sinais visíveis do tempo e da falta de recursos. O peso do passado parecia impregnado nas paredes descascadas. Isabela bateu na porta, firme, 1, 2 vezes. Demorou, mas finalmente a porta se abriu. Uma mulher envelhecida, curvada pelo tempo e talvez pela culpa, surgiu na soleira. Os olhos, antes vivos, agora eram opacos e assustados. Mas era ela, Helena. Ao ver Isabela ali parada como um fantasma vingativo, o rosto de Helena perdeu toda a cor. O choque, o medo, a culpa, tudo estava estampado ali, inegável. Dona Isabela? A voz de Helena era um fio trêmulo. Temos que conversar, Helena. A voz de Isabela era baixa, controlada, mas carregada de uma ameaça gelada. Helena hesitou, parecendo prestes a desmaiar, mas acabou dando passagem. A pequena sala estava escura, cheirando a mofo e a segredos guardados por tempo demais. Isabela não se sentou. Ficou de pé encarando a mulher que um dia confiara. O carro, Helena. O carro onde a menina foi encontrada era seu. A menina que você abandonou naquele orfanato. A menina que hoje trabalha na minha casa como faxineira. Você vai me explicar. Agora. Helena começou a chorar. Um choro baixo. Desesperado. Eu não queria. Eu juro que não queria. Ela balbuciava, as mãos torcendo o avental velho. Eu fui obrigada, dona Isabela. Ameaçada. Obrigada por quem, Helena? A pergunta de Isabela foi direta, implacável. Por ele, um homem. Ele me procurou depois. Depois que a menina sumiu. Ele sabia coisas. Disse que ia me destruir. Destruir minha família, se eu não fizesse o que ele mandava. Ele me deu a menina. Disse para levá-la para longe, para sumir com ela. Deixá-la em algum lugar onde nunca fosse encontrada. Eu estava apavorada. Ele era perigoso. Helena soluçava, o corpo tremendo. Que homem, Helena? Qual o nome dele? Isabela se aproximou, a intensidade em seus olhos fazendo Helena recuar. Helena engoliu em seco, o medo dominando sua voz. Ele se chamava Marcos. Eu só sei isso. Marcos. Ele disse que tinha contas a acertar com sua família. Marcos. Um nome. A primeira peça concreta naquele quebra-cabeça infernal. Sua filha não foi perdida. Ela foi tirada dela, por Helena, sob as ordens de um homem chamado Marcos. A revelação era brutal, mas era um começo. Isabela sentiu um calafrio. Quem era Marcos? E por que ele queria destruir sua família? As sombras do passado estavam finalmente começando a tomar forma e eram mais assustadoras do que ela jamais imaginara. Marcos. O nome reverberava na mente de Isabela durante toda a viagem de volta. Não era mais uma teoria, uma possibilidade. Remota, era um nome. Um rosto que ela tentava em vão buscar em suas memórias. Marcos, alguém com contas a acertar. Alguém que usou sua governanta apavorada para arrancar sua filha de seus braços e jogá-la em um limbo de orfandade. A raiva queimava em seu peito, uma fúria fria e concentrada que substituía, momentaneamente, a dor lancinante. Ela tinha um alvo agora. Assim que as rodas do carro pararam na garagem da mansão, Isabela já estava ao telefone com o investigador. Marcos. O nome do homem que ameaçou Helena é Marcos. Quero tudo sobre ele. Quem é? Onde está? O que fazia? Por que ele nos odiava? Descubra. A ordem era clara, a voz desprovida de qualquer emoção, exceto uma determinação gélida. Enquanto o investigador mergulhava nos arquivos empoeirados do passado, a vida na mansão Rossi seguia seu curso tenso. Para Clara, a atmosfera estava ficando estranha. Dona Isabela parecia diferente, mais distante às vezes, com o olhar perdido em algum ponto além das paredes. Outras vezes, a observava com uma intensidade que a deixava desconfortável, quase como se a estivesse medindo, avaliando. Havia também as viagens repentinas, os telefonemas abafados no escritório.
Clara sentia que algo grande estava acontecendo, algo que talvez a envolvesse, mas não tinha coragem de perguntar. Aquele olhar da patroa era um misto de dor e algo que Clara não conseguia decifrar, e isso a deixava apreensiva. Será que tinha feito algo errado além de tocar o piano? Aquele único ato impensado teria desencadeado tudo isso? Os dias se arrastaram, cada um mais longo que o anterior para Isabela. Ela mal dormia, revirando nomes, datas, possibilidades. Quem era Marcos? Teria ele alguma ligação com seu falecido marido, Henrique? As contas a acertar seriam com ele? A mente de Isabela trabalhava sem parar, conectando pontos, buscando padrões. E então a ligação veio. Dona Isabela, encontramos Marcos. Ou melhor, encontramos quem ele era. A voz do investigador estava carregada. Marcos Andrade. Ele foi um antigo sócio do seu marido, Henrique, nos primórdios da empresa. Parece que houve um rompimento amargo. Andrade acusou Henrique de roubar suas ideias e passá-lo para trás quando a empresa começou a decolar. Ele saiu jurando vingança. Um nó se formou na garganta de Isabela. Henrique. Negócios. Vingança. Fazia um sentido terrível. Usar a filha para atingir o pai onde mais doía. Era cruel, monstruoso, mas se encaixava no perfil de um homem consumido pelo ressentimento. E onde ele está agora? Essa é a parte complicada, continuou o investigador. Marcos Andrade faleceu há cerca de 5 anos. Ataque cardíaco. Parece que a vida de ressentimento cobrou seu preço. Um misto de frustração e um estranho vazio tomou conta de Isabela. O homem que orquestrou diretamente seu sofrimento estava morto. Não haveria confronto, não haveria justiça direta. Mas antes que ela pudesse processar isso, o investigador acrescentou algo que fez seu sangue gelar novamente. Mas há mais. Dona Isabela, algo não bate. Marcos Andrade, na época do desaparecimento de Sofia, não tinha recursos financeiros para bancar uma operação dessas sozinho, nem para fazer Helena desaparecer e se manter escondida por tanto tempo. Verificamos as contas dele. Ele recebeu grandes somas de dinheiro de fontes não rastreáveis, justamente no período que antecedeu e sucedeu o sumiço da sua filha. E Helena mencionou que ele falava em seguir ordens, em agradar o chefe. Isabela prendeu a respiração. O que você está dizendo? Estou dizendo, dona Isabela, que Marcos Andrade, apesar de ter o motivo e ter executado o plano com Helena, provavelmente não era o cérebro por trás de tudo. Ele era uma peça. Uma peça muito importante, talvez, mas ainda assim, uma peça. Alguém estava financiando Marcos. Alguém estava puxando as cordas por trás das cortinas. E essa pessoa pode ainda estar por aí. A teia era maior, mais complexa, mais perigosa. Marcos era apenas um fantasma rancoroso. Mas quem era o verdadeiro titereiro que movia as peças naquele jogo cruel? A investigação havia dado um passo crucial, mas também havia aberto um abismo ainda mais assustador. Quem mais odiava sua família a ponto de cometer tamanha atrocidade? E o mais assustador, essa pessoa poderia estar mais perto do que ela imaginava. A conspiração era maior, mais sombria do que Isabela jamais poderia ter sonhado. Um financiador oculto, um mestre das marionetes manipulando Marcos e Helena, destruindo sua vida por motivos ainda desconhecidos. A caçada continuaria, implacável. Mas em meio a essa teia complexa de vingança e segredos, uma questão se tornava cada vez mais urgente, mais visceral. Clara. A cada dia que passava, a cada olhar trocado, a cada nota daquela melodia que às vezes escapava pelos lábios da jovem enquanto trabalhava distraída, a convicção de Isabela se fortalecia. Era quase insuportável. A semelhança sutil, a música impossível, a história do abandono, tudo apontava para uma verdade tão milagrosa quanto dolorosa. Mas, quase certeza, não era suficiente. Não para algo tão monumental. Antes de explodir o mundo de Clara com uma revelação dessas, antes de se permitir abraçar completamente aquela esperança vertiginosa, ela precisava de prova. Uma prova irrefutável. Científica. A ideia do teste de DNA vinha assombrando seus pensamentos. Mas como propor isso?
Como chegar para a jovem faxineira que já andava assustada com a tensão na casa e dizer: "Acho que você pode ser minha filha desaparecida há 20 anos. Podemos colher sua saliva?" Parecia loucura. Podia assustá-la, magoá-la, fazê-la fugir. Isabela passou noites em claro, ensaiando abordagens em sua mente. Ser direta? Inventar uma desculpa sobre ajudá-la a encontrar parentes distantes? Nada parecia certo. Finalmente, numa tarde em que encontrou Clara regando as plantas no jardim, com aquele ar pensativo que tanto lembrava Sofia, Isabela decidiu que não podia mais esperar. A incerteza a estava consumindo. Aproximou-se devagar, o coração batendo descompassado. "Clara", começou, a voz mais suave do que o habitual. "Tenho pensado muito em você, na sua história, na falta de respostas que você carrega e na minha própria história, na minha busca sem fim." Ela fez uma pausa, buscando os olhos da jovem. "Eu sei que pode parecer estranho, talvez invasivo, mas eu sinto uma conexão muito forte com você, com tudo isso. E eu preciso entender. Nós duas precisamos, talvez." Clara a olhava confusa, mas atenta. A sinceridade na voz de Isabela era palpável. A dor em seus olhos era real. "Existe um exame", continuou Isabela, escolhendo as palavras com cuidado. "Um teste de DNA. Ele pode trazer respostas. Talvez não as que esperamos, mas respostas. Eu gostaria de fazer esse teste, com você, para ver se existe alguma ligação entre nossas histórias perdidas. Você aceitaria fazer isso comigo?" Clara ficou em silêncio por um longo momento, processando o pedido inesperado. Era estranho, sim, mas a forma como Dona Isabela falou, a emoção crua em sua voz, tocou algo dentro dela. Aquela sensação de não pertencer a lugar nenhum. A melodia que a assombrava. Talvez houvesse mesmo algo ali, e no fundo quem não quer saber de onde veio? Com um suspiro, ainda sem entender completamente, mas sentindo que devia confiar naquele pedido carregado de sentimento, ela assentiu. "Tudo bem, Dona Isabela. Se a senhora acha que pode ajudar, eu faço." O alívio que inundou Isabela foi tão intenso que quase a deixou sem ar. Na manhã seguinte, discretamente, ela levou Clara a uma clínica particular de confiança. O procedimento foi rápido, quase banal, uma simples coleta de saliva. Mas para Isabela, cada segundo ali dentro teve o peso de uma vida inteira. Para Clara, foi apenas mais um evento estranho naquela casa cheia de segredos. E então começou a espera. Os dias seguintes foram os mais longos da vida de Isabela. Cada telefonema, cada e-mail, cada batida na porta a fazia sobressaltar. Ela mal comia, mal dormia. O investigador continuava sua busca pelo financiador oculto, mas a mente de Isabela estava fixada no resultado daquele envelope. Era a peça que faltava para ela entender seu próprio passado e talvez seu futuro. Finalmente, o envelope chegou. Discreto, oficial. Com as mãos que tremiam incontrolavelmente, Isabela se trancou no escritório. Rasgou o papel com uma urgência desesperada. Seus olhos percorreram o laudo buscando a conclusão. E lá estava, preto no branco, as palavras que mudariam tudo. Compatibilidade genética confirmada. Maternidade, 99.999%. As lágrimas vieram, quentes e incontroláveis, lavando seu rosto pela primeira vez em anos. Não eram lágrimas só de alegria, mas de dor pelo tempo perdido, de raiva pelos culpados, de um alívio tão profundo que parecia físico. Ela caiu na cadeira, o papel amassado contra o peito, soluçando. Clara era Sofia, sua filha, viva, ali, sob o mesmo teto. A prova estava em suas mãos, a verdade incontestável. Agora, restava a tarefa mais difícil e mais importante de sua vida: contar a Clara quem ela realmente era. O mundo delas estava prestes a virar de cabeça para baixo. Isabela segurou aquele papel como se fosse a coisa mais frágil e mais poderosa do universo. O laudo de DNA. A confirmação. Clara era Sofia, sua filha. As lágrimas continuavam a rolar, uma mistura agridoce de êxtase e agonia. 20 anos.
20 anos de um buraco negro em sua alma e agora a luz estava ali, na forma daquela jovem que limpava sua casa, que carregava seu sangue e a melodia de sua infância sem saber. O alívio era imenso, mas o medo também. Como contar? Como despejar uma verdade daquele tamanho sobre alguém que mal conhecia sua própria história? E se Clara a rejeitasse? Se não acreditasse? Se a culpasse de alguma forma pelo tempo perdido? Ela passou o resto do dia e a noite seguinte em um estado de torpor febril, o laudo guardado junto ao coração. Precisava ser forte, precisava encontrar as palavras certas. Por Sofia, por Clara, por ela mesma. Na manhã seguinte, no café da manhã, observou Clara servir o café com a eficiência de sempre. Mas havia uma vulnerabilidade em seu olhar que Isabela nunca notara antes, ou talvez só agora conseguisse ver. Era hoje. Não podia mais adiar. Clara, chamou Isabela, a voz embargada, lutando para soar calma. Preciso falar com você, no escritório. Quando terminar aqui, por favor. Clara ergueu os olhos, surpresa pela formalidade e pela emoção contida na voz da patroa. Sim, dona Isabela. Algum problema? Não, não um problema. Algo importante. Isabela forçou um sorriso que não chegou aos olhos e se retirou para o escritório, o coração na boca. Sentou-se atrás da mesa maciça, o laudo sobre o tampo de madeira escura, as mãos, suando frio. Cada segundo de espera era uma eternidade. Finalmente, uma batida leve na porta. Entre, Clara. A jovem entrou hesitante, os olhos curiosos e um pouco apreensivos. A senhora queria falar comigo? Isabela respirou fundo. 1, 2 vezes. Era agora. Sente-se, por favor. Apontou para a cadeira à frente da mesa. Clara obedeceu. A postura tensa. Lembra-se do teste de DNA que fizemos? Começou Isabela, a voz tremendo levemente. Clara assentiu, a confusão crescendo em seu rosto. Sim, lembro. Bem, os resultados chegaram. Isabela empurrou o envelope delicadamente sobre a mesa em direção a Clara. Eles confirmaram algo que meu coração já suspeitava desde o dia em que ouvi você tocar aquela música no piano. Clara olhou para o envelope, depois para Isabela, sem entender. Confirmaram o quê, dona Isabela? Isabela se levantou, contornou a mesa e parou ao lado de Clara, ajoelhando-se ligeiramente para ficar na altura de seus olhos. A máscara de aço havia desaparecido completamente. Era apenas uma mãe, transbordando de emoção. Clara, aquele teste, ele não era só para encontrar respostas sobre o passado. Ele era para confirmar se o que eu sentia era real. Ela fez uma pausa, as lágrimas voltando a nublar sua visão. O teste mostrou que você e eu, nós temos uma ligação de sangue, a ligação mais forte que existe. Clara franziu a testa, piscando. Ligação de sangue? Como assim? Eu não... Você é minha filha, Clara. A frase saiu como um sopro, carregada com o peso de 2 décadas de dor e esperança. Você não. É Clara. Você é Sofia, minha Sofia, a filha que eu perdi há 20 anos. O mundo de Clara parou. O ar pareceu ficar denso, impossível de respirar. Ela olhou para Isabela, depois para o envelope sobre a mesa, depois para as próprias mãos. Um riso nervoso e incrédulo escapou de seus lábios. Sua filha? Sofia? Dona Isabela, isso não faz sentido nenhum. Como eu posso ser sua filha? Eu cresci num orfanato, porque você foi tirada de mim, Sofia. A voz de Isabela se elevou, cheia de angústia. Você foi sequestrada naquele dia, levada por pessoas cruéis e abandonada. Eu procurei por você todos os dias desses 20 anos. Helena, a governanta. Marcos, o homem que a ameaçou. A música que você toca, tudo se encaixa, olha o resultado. Ela apontou para o laudo. A ciência confirma o que meu coração gritava. Você é minha filha. Clara pegou o papel com as mãos trêmulas. Seus olhos percorreram as palavras técnicas, a porcentagem esmagadora. A cabeça dela girava. Era demais. Era impossível.
As lágrimas começaram a brotar, lágrimas de choque, de confusão, de uma dor antiga que ela nem sabia que existia. Então, minha vida inteira foi uma mentira? Ela sussurrou, olhando para Isabela com os olhos marejados. Quem eu sou? Você é Sofia Rossi, minha filha amada, que eu nunca deixei de procurar. Isabela estendeu a mão tocando o rosto de Clara com uma ternura infinita. Eu sei que é devastador. Eu sei que é muito para absorver, mas é a verdade. E eu estou aqui. Eu nunca mais vou te deixar. Aquele toque, aquela declaração crua e cheia de amor, pareceu quebrar algo dentro de Clara. A represa de emoções reprimidas se rompeu. Ela começou a chorar convulsivamente, não mais de choque, mas de uma mistura avassaladora de perda, reencontro, raiva e um alívio estranho. Isabela a puxou para um abraço apertado, embalando-a como se ainda fosse a menininha que perdera. Mãe e filha, reunidas por um milagre e separadas por uma tragédia, choraram juntas no silêncio do escritório, o som dos soluços preenchendo o vazio de 20 anos. Era o começo de uma nova e dolorosa jornada, mas pela primeira vez, elas não estavam mais sozinhas. O reencontro havia acontecido. A ferida estava exposta, mas agora, talvez, pudesse começar a cicatrizar. A tempestade finalmente começava a passar. Os nomes que antes eram sussurros de medo e conspiração, Victor, o sócio traído, Verônica, a parente invejosa, e até mesmo Helena, a governanta coagida, agora ecoavam nos corredores frios da justiça. As confissões, as provas irrefutáveis reunidas pelo investigador incansável, garantiram que a teia de mentiras fosse desfeita perante a lei. Marcos Andrade já havia encontrado seu fim, mas os outros, os que respiravam o mesmo ar que Isabela e Sofia, enfrentariam as consequências de seus atos cruéis. Houve processos, manchetes discretas em jornais de negócios, condenações. A justiça dos homens estava sendo feita, mas Isabela sabia, e Sofia começava a entender, que a verdadeira justiça, aquela que cura a alma, levaria muito mais tempo. O fechamento legal trouxe um certo alívio, sim. A sensação de que um capítulo sombrio estava sendo encerrado, mas não apagou as cicatrizes, nem devolveu os 20 anos roubados. A mansão Rossi, antes um palácio vazio e gélido, começou a respirar de novo, ainda que timidamente. A presença de Sofia, ela estava aprendendo a aceitar o nome, a identidade que lhe pertencia, preenchia os cômodos de uma forma que nem Isabela esperava. Não era fácil. Como seria? Para Sofia, era como aprender a andar de novo em um mundo de riqueza e expectativas que ela nunca conheceu, com uma mãe que era ao mesmo tempo uma estranha e a pessoa mais importante de sua nova vida. Havia momentos de silêncio constrangedor, perguntas hesitantes sobre uma infância que ela não lembrava e a dificuldade de Isabela em não tentar supercompensar, em não sufocá-la com o amor e a proteção que guardou por 2 décadas. Elas tropeçavam, se desentendiam às vezes, mas também encontravam pequenos milagres nos detalhes. Um sorriso compartilhado durante o jantar. A descoberta de um gosto em comum por um tipo de filme antigo. Isabela mostrando a Sofia fotos amareladas de bebê, contando histórias da menina de cachinhos dourados que ela foi, e Sofia ouvindo com uma mistura de fascínio e dor por não se recordar. Aos poucos, a formalidade de Dona Isabela foi dando lugar a uma mãe que saía com mais naturalidade, um som que aquecia o coração de Isabela como nenhum milhão na conta jamais conseguiu. A casa estava se tornando um lar imperfeito, cheio de fantasmas, mas um lar onde a cura lentamente começava a brotar. E o piano? Ah, o piano. Por semanas ele permaneceu intocado após a revelação. Carregava o peso do segredo, do confronto, da dor. Mas um dia foi Sofia quem se sentou ao banco. Hesitante, tocou as primeiras notas da melodia. Aquela canção que fora sua única herança, depois o estopim de tudo, agora soava diferente. Isabela se aproximou, sem dizer nada, e sentou-se ao lado dela. Seus dedos encontraram os de Sofia nas teclas e juntas elas terminaram a música. Não era mais a canção da perda, nem do mistério. Era a canção delas, do reencontro, da resiliência,
um hino silencioso à força que as unia. Isabela sentiu que precisava fazer mais. A dor que viveram não podia ser em vão. Com a mesma garra que usou para construir seu império, ela anunciou a criação da Fundação Sofia Rossi. Um projeto dedicado a ajudar crianças desaparecidas, a apoiar famílias que viviam o mesmo pesadelo que ela viveu, a dar suporte a jovens que, como Clara Sofia, cresceram sem respostas em orfanatos. Era uma forma de transformar a escuridão em luz, de honrar a dor e dar a ela um propósito maior. Sofia, ainda encontrando seu caminho, abraçou a ideia com fervor, vendo ali uma chance de ajudar outros a não passarem pelo que ela passou. Meses se passaram. A vida na mansão Rossi encontrou um novo ritmo, mais suave, mais quente. Numa noite tranquila, após um evento da fundação, Isabela e Sofia estavam novamente na sala de estar. O piano estava aberto. Sofia começou a tocar a melodia e Isabela logo se juntou a ela. As notas flutuavam pela sala, não mais como fantasmas, mas como promessas. Elas não falavam muito, não precisavam. O entendimento passava pelo olhar, pelo leve toque das mãos nas teclas, pela música que agora as pertencia de uma nova maneira. Olhando para sua filha, para a jovem mulher forte e sensível que ela se tornara apesar de tudo, Isabela sentiu uma paz que não conhecia há 20 anos. As cicatrizes ainda estavam lá, em ambas, visíveis apenas para quem olhasse com o coração. Mas agora, elas não definiam mais suas vidas. Eram lembretes da escuridão que haviam atravessado, juntas, e da luz que finalmente encontraram no fim do túnel. O recomeço não era apagar o passado, mas construir um futuro sobre ele, com amor, perdão e a força inquebrável do reencontro. Ali, ao som da melodia que as uniu, mãe e filha estavam finalmente verdadeiramente em casa.